Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual. Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a nosso encontro virtual no Centro Espírita Allan Kardec, nos quais nós nos reunimos virtualmente para estar passando uma mensagem de amor, de entusiasmo, de renovação, a todos aqueles amigos e frequentadores da nossa casa que acompanham a nossa transmissão virtual. Iniciaremos a nossa exposição doutrinária da noite de hoje, nesse momento, com uma leitura, a leitura do livro Convites da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles. E hoje a benfeitora espiritual nos faz o convite à fraternidade. No item 25, ela nos diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do módio, mas sim no velador. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, item 15. Abençoado pela oportunidade de progredir em regime de liberdade relativa no corpo que te serve de esteio para a evolução, considera a situação dos que foram colhidos pelas malhas da criminalidade e expungem em regime carcerário os erros, à margem da sociedade, a benefício deles mesmos e da comunidade. Visitá-los constitui dever impostergável. Não é necessário que se indiques as razões que os retêm entre as grades ou no campo aberto das colônias agrícolas correcionais, ou que te inquietes em face aos dramas que os sobrecarregam. Há, sim, alguns que são criminosos impenitentes, reincidentes, sem coração, doentes, portanto, psicopatas, infelizes ou obsediados, atormentados, sem dúvida. Ou, portanto, mães que não suportaram os incessantes maus tratos de companheiros degenerados,
Irmãos avassalados pelo que consideravam injustiças terríveis e não tiveram energia para superar o momento crítico. Operários espezinhados que não dispunham de forças para vencer a crise. Patrões ludibriados que tomaram a justiça nas mãos. Jovens viciados por este ou aquele fator desequilibrante que agiram atados sob a constrição de drogas ou paixões. Homens e mulheres probos que foram surpreendidos pela infelicidade no momento de fraqueza. Adolescentes ou anciãos que foram levados ao furto pela fome. Quantas crianças também em reformatórios, escolas corretivas, porque não tiveram um pouco de carinho e desde cedo somente receberam reproche e desprezo social. Podes fazer algo. Tens muito para dar, especialmente no que diz respeito a valores morais e espirituais. Confraterniza com eles e acende nas suas almas a flama do ideal imortalista, para que encontrem, mesmo aí, onde sofrem, um norte que lhes constitua bússola e rota na imensa noite do desespero, que sempre rompe nas celas em que se demoram enjaulados por fora ou encarcerados por dentro. Constatarás que ajudá-los é ajudar-se, e ser fraterno para com eles é libertar-se de várias constrições que te inquietam, pondo a luz da tua fé no velador da fraternidade. Então, refletindo nessas palavras, nesse momento, nós que recebemos hoje o nosso irmão e trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, Jefferson Ponqueroli, que nos falará à noite de hoje, nós convidamos a todos os nossos irmãos e amigos que possam, nesse momento, cerrar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao nosso governador planetário, Jesus, que cuida com todo o carinho de cada um de nós aqui reencarnados e aqueles que estão por reencarnar ou nesse momento sendo desligados do corpo físico, sendo levados às colônias espirituais para o devido repouso. Nós elevamos nossos pensamentos a Jesus e envolvemos todos esses nossos irmãos nessa prece nesta noite, pedindo a Ele e aos trabalhadores espirituais que atuam junto conosco no Centro Espírita Allan Kardec, cuidando desse pequeno núcleo nesta grande cidade de Itajaí, que possa inspirar as palavras ao nosso trabalhador palestrante da noite de hoje, para que traga palavras de ânimo e conforto a todos nós que estamos em nossos lares, em nossas casas, no recesso do nosso seio familiar, enfrentando dificuldades diversas no campo financeiro, no campo afetivo, no campo da saúde, que as palavras possam fluir e que seja como um bálsamo a aliviar as dores de todos nós, principalmente daqueles que encontram-se adoentados por alguma moléstia, não necessariamente esta moléstia que está perturbando a nossa vida planetária nesse momento, mas qualquer que seja a dor, que possa ser amenizada. E que todos nós possamos nos irmanar nesse pensamento, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, para inspirar-nos na mudança de atitudes todos os dias, na prática do bem. Obrigado aos mentores, obrigado a Allan Kardec, a Jesus e a todos
que nos inspiram para que possamos dar continuidade aos trabalhos espirituais. Muito obrigado a todos, que Jesus possa estar conosco e passamos assim a palavra ao palestrante Jefferson Ponqueroli. Muito obrigada. Boa noite, Annelise. Obrigado, né, pela gentileza de compartilhar esse instante conosco, nos auxiliando na tarefa. Muito obrigado. Boa noite. Damos o nosso boa noite aos amigos também que nos acompanham e trazemos um recado, um convite muito especial da nossa 13ª União Regional Espírita, a 13ª URI aqui da nossa região, de Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Penha, Camboriú e Itapema, que está organizando a sua 44ª Jornada Espírita, que tradicionalmente ocorre na região, né, trazendo os nossos amigos, confrades espíritas de outras regiões do país, mas que diante desse cenário, do quadro que atravessamos, a 44ª Jornada Espírita ocorrerá de forma virtual também. Então, no próximo sábado, às 16 horas, inicia a Jornada Espírita, que será transmitida pelo Facebook da Federação Espírita Catarinense, pelo seu YouTube, mas também pelo Facebook da 13ª URI e também compartilhado pelo Facebook das 12 casas filiadas à FEC aqui da nossa região. Então, fica o convite para que no sábado, às 16 horas, teremos uma palestra, a inaugural, às 17 horas teremos outra, e às 18 horas também seguiremos com a exposição de encerramento. Então, fica o convite para que possam nos acompanhar. Teremos o Arismar, o Hélio Blume e a Márcia Leon, né, todos do Distrito Federal, que vêm colaborar conosco, né, nessa jornada espírita. Então, fica renovado o convite para os amigos acompanharem mais esta jornada espírita. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa reflexão da noite, a nossa exposição, que traz por título Artifícios não modificam realidades. Ou seja, expedientes que são utilizados de forma habilidosa, muitas vezes até com astúcia, não modificam a realidade. E nós vamos, então, buscar refletir em torno desse tema. Inicialmente, vamos trazer para as nossas reflexões a situação em que estamos atravessando, pela situação que estamos vivenciando nesse instante. Aqueles que nos acompanham ao vivo ou que acompanham a situação de forma contemporânea, estamos em meio a esta pandemia, um quadro que, para nós, aqui em nosso estado, em nossa região, completou seus 4 meses, e nós, então, ouvimos muitas pessoas já cansadas da situação, desejando voltar à normalidade, desejando que aquilo que foi um dia volte a acontecer, a ocorrer. E nós, então, nos colocamos em reflexões, e é o convite que devemos atender nesse instante. Porque, evidentemente, a pandemia alcança a todas as pessoas, independente de classe social, de credo religioso, de raça, estamos todos inseridos nessa dinâmica. E nós, evidentemente, à luz da doutrina espírita, podemos trazer inúmeras lições profundas a respeito do tema. Quando o próprio codificador traz na obra Gênesis, são chegados os tempos, né, em que as entranhas morais do homem começariam a se movimentar para um quadro de melhora, um quadro de renovação. Nós observamos, então, que estamos inseridos nesse momento, que desde o codificador, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, vem encaminhando a humanidade ao seu progresso. E, de forma cíclica, esses quadros pandêmicos surgem sobre a face da Terra. E por que surgem? E claro que nós vamos, cada um de nós, trazer as explicações, evidentemente, da ciência, que nos apontam, né, uma razão, uma origem, e se debruçam também sobre as causas que desencadearam esse quadro. Mas, evidentemente, que a doutrina espírita vem nos falar que
todas essas ocorrências estão sob os cuidados misericordiosos de Jesus. Falávamos em outra oportunidade a respeito da confiança em Deus, de percebermos e deixarmos fluir a vontade de Deus. E claro que não é uma figura ou uma posição de passividade, né? Não é a proposta do Evangelho de Jesus, um evangelho dinâmico e de trabalho, desejar que nós parássemos diante deste quadro e não fôssemos ao trabalho, às tarefas. E a tarefa mais profunda que todos nós estamos convidados a fazer nesse instante, talvez seja o convite da reflexão, da autoavaliação. Evidentemente, nós avaliamos o quadro social, nós vamos observar companheiros nossos, amigos, familiares, que sob o peso dessa pressão buscam respostas, não conseguem compreender o momento, desejam que tudo passe para que volte à normalidade, ou seja, cria-se expectativas que desaguam em processos de ansiedade. E nós temos que ter muita serenidade nesse instante para compreender não somente a gravidade do momento, mas também a grandiosidade do momento, no sentido de renovar, de buscar a melhora, o progresso, a evolução da sociedade. Estamos vislumbrando logo ali um momento de normalidade, mas evidentemente tudo passa para que algo novo surja. Estamos num momento de crise para logo ali adiante, quando a crise passar, vislumbrarmos uma nova postura, uma nova sociedade. Porque senão este momento em que somos convidados ao recolhimento, em que somos convidados a cuidar um do outro, na leitura da própria Joana de Ângeles, trazido pela nossa amiga Annelise, a fraternidade, o convite à fraternidade. Quando nós caminhamos hoje em dia na sociedade, quando necessitamos para exercer o nosso ofício, para atender essa ou aquela necessidade, nós caminhamos observando o impacto das nossas ações nas outras pessoas, os cuidados, o zelo, para que possa não levar um dano ou um contágio àqueles que nos cercam. Pois bem, vamos então avaliar nesse instante, antes de mergulharmos em nosso mundo íntimo, embora façamos nesse instante um paralelo a todo instante a respeito da nossa condição íntima, para avaliarmos a sociedade em que estamos inseridos. Evidentemente, uma sociedade que traz grande avanço tecnológico, mas também traz várias questões que nos ensejam reflexão, para sabermos se estamos, de certa forma, caminhando no mundo de forma consciente ou caminhando no mundo de acordo com o que os outros determinam ou que os outros indicam para os nossos passos. Outros aqui, evidentemente, não na condição daquele que deve guiar os nossos passos, que é Jesus. Mas observamos uma sociedade em que estamos inseridos, trazendo dentro de uma prática comum, diante do olhar da sociologia, do olhar da própria filosofia, uma sociedade utilitarista. Ou seja, uma sociedade que, com o passar do tempo, ela passou a buscar nas suas ações consequências que fossem úteis. Evidentemente, se fôssemos voltar ao termo ou à proposta filosófica do utilitarismo, essa consequência ela poderia ser individual ou coletiva. Ela traria sempre um aspecto de bem-estar ou prazer. Mas, com o tempo, nós vamos perceber que esse utilitarismo foi apresentando uma proposta em que o indivíduo observa as suas ações, observa e pensa na consequência das suas ações, mas de uma forma individualista. Ou seja, ele, antes de praticar determinado ato, ele avalia se a consequência vai lhe trazer
uma utilidade, vai lhe trazer uma consequência proveitosa. Ou seja, os indivíduos começaram a caminhar no mundo, dentro dessa sociedade moderna e pós-moderna, avaliando o impacto das suas ações, mas desprovidos, evidentemente, de valores. Ele movimenta-se no mundo observando que, independente da consequência para o outro negativa, o utilitarismo para ele é a consequência positiva para si, seja em busca do prazer, numa proposta hedonista, ou seja na proposta, né, desse prazer em torno do ganho financeiro, passando para trás na expressão popular, o outro, o próximo. Então, vamos observar esse comportamento na sociedade, exatamente em detrimento daquilo que Jesus falou, ou da proposta do Evangelho de Jesus, de amar o próximo. Portanto, uma sociedade que se movimenta dentro de um utilitarismo, em que só avaliamos a consequência para nós, ou seja, nós caminhamos no mundo avaliando se o que estamos fazendo gerará lucros, dividendos, entre aspas, para a nossa própria existência. Se será proveitoso o resultado dessa ação para mim, eu levo a cabo. Agora, se não for, eu começo a avaliar e engendrar mecanismos para que o resultado seja o melhor possível para mim. Então, nós vamos observar esse quadro, que evidentemente leva ao individualismo, a uma sociedade individualista, que leva a uma sociedade extremamente consumista. E dentro desse quadro em que a sociedade alcança, dentro do avanço tecnológico, vamos também encontrar uma sociedade tecnicista. Ou seja, utilizando-se os meios tecnológicos de forma exagerada, abandonando o contato pessoal, abandonando a proposta trazida na leitura inicial da fraternidade. Evidentemente que nós estamos aqui nesse instante nos beneficiando da tecnologia, mas nós não deixaremos de lado o contato pessoal, fraterno, o abraço, a transmissão da nossa afetividade física ou manifestada fisicamente, quando nos for permitido. E, evidentemente, aproveitaremos a tecnologia para continuar transmitindo para aqueles que não conseguem nos alcançar. Mas nós vamos observar uma sociedade que, dessa proposta tecnicista, divide-se pelos smartphones, que, não obstante aproxime a humanidade, no sentido de nos permitir conversar com qualquer pessoa, hoje, em voz e vídeo, que esteja em qualquer parte do mundo. Mas esse comportamento, esse uso exagerado da tecnologia, tem nos afastado. Tem nos permitido, muitas vezes, com esse pensamento utilitarista, preservar a distância, utilizando a tecnologia, para não ter que conviver de forma muito próxima. Então, é um comportamento da nossa sociedade atual. E isso, evidentemente, vai afastando as pessoas, o contato das pessoas vai se tornando mais frio. Então, vamos observar este quadro do utilitarismo, do tecnicismo, do individualismo, do consumismo, apontando que algo não vai bem. E estas reflexões, evidentemente, que nos trazem também o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, quando ele vem falar na sua série de livros a respeito da modernidade líquida ou da pós-modernidade, que ele aponta com esses reflexos deste comportamento humano que nós observamos de forma tão próxima de nós. E diz Bauman, então, na sua coletânea de obras, no seu pensamento, de que a sociedade, nessa proposta individualista, transformou as suas relações líquidas, fluidas. E ele vai se referir também ao convívio conjugal. Ele vai dizer que duas pessoas convivem sem se conhecerem, sem permearem intimamente a sua afetividade.
São relações extremamente líquidas, pueris, em que as pessoas se conhecem hoje, mal sabem algo em relação à outra, e logo ali à frente já se distanciam. E é evidentemente que esse comportamento é tão bem analisado por Bauman, nas suas obras, no seu olhar de sociólogo e filósofo. Nós vamos observar que esse comportamento, desculpem, acabou gerando na sociedade um quadro em que as doenças que alcançam, por exemplo, a saúde mental, apontam como um grande quadro também pandêmico, os grandes problemas em torno dos transtornos de humor, dos quadros depressivos, dos quadros de ansiedade, daqueles mesmo que não conseguindo lidar com este quadro que a sociedade nos apresenta, acabam, através do autocídio, partindo do convívio da sociedade, acreditando que desta forma estariam abandonando esta proposta. Vão, então, nesse comportamento, criando na sociedade um profundo vazio existencial. Porque as pessoas se tornaram, dentro desse quadro social, um reflexo da própria sociedade, como a sociedade é um reflexo dos seus componentes, ou seja, do nosso comportamento individual. Avaliamos, portanto, o nosso quadro sob a ótica dos sociólogos, dos filósofos e, evidentemente, quando nós mesmos conseguimos ter um olhar crítico da sociedade em que convivemos. E nós, então, analisando esse quadro, nós podemos trazer também a referência de que artifícios não modificam realidades. Porque não há artifícios, não há mecanismos, não há instrumentos que nós possamos utilizar que disfarcem essa realidade. Portanto, quando nós observamos essa sociedade, olhamos para o futuro e pensamos que queremos voltar à normalidade, nós estamos utilizando artifícios. Artifícios para modificar aquela realidade. Para dizer que aquela realidade era uma realidade saudável para a sociedade. E nós, então, vamos compreender que dentro desse quadro de coisas, desse quadro social, nós, evidentemente, nele nos manifestamos, nele nos movimentamos, e nós vamos observar também, à luz da psicologia, que de forma muito natural nós utilizamos as ditas ou as chamadas, à luz da psicologia, as máscaras sociais. Portanto, quando nós nos movimentamos nessa sociedade, nós utilizamos de máscaras. Quando nós estamos no papel no desempenho da nossa tarefa profissional, muitas vezes nós estamos utilizando uma máscara social para aquele momento, assim como nós utilizamos para desempenhar o papel de marido ou de mulher, ou de pai, ou de irmão, ou de amigo, e nós nos movimentamos dessa forma. Muitas vezes nós nos entristecemos, por exemplo, e nós, quando estamos tristes e somos convidados a alguma atividade, nós colocamos uma máscara social e nós nos movimentamos aparentando o equilíbrio, aparentando uma alegria. E, de certa forma, a psicologia atesta que é saudável, a certo ponto, esta manifestação, porque em cada momento estamos manifestando uma função, estamos atuando, de certa forma, um papel social. Mas, evidentemente, que nessa movimentação nós estamos sempre vinculados ao nosso ego. Estamos sempre vinculados ao nosso ego, então nós não perdemos a nossa identidade. E, nesse instante em que nós somos convidados às profundas reflexões da pandemia, nós somos convidados a avaliarmos as nossas ações. E nós, então, vamos perceber que, pelo home office, pelo distanciamento social, nós utilizamos muito pouco essa máscara social.
E nós, então, nos defrontamos com a realidade que somos. Nós defrontamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, tal qual são. E que muitas vezes, naquela sociedade em que nos movimentávamos, naquela correria que tão bem era decantada como sinônimo de intensa atividade ou de sucesso profissional, quando nós saímos dessa correria, distanciamos-nos socialmente, nós começamos então a verificar que nós deixamos de lado essa máscara social e nós então conseguimos nos aproximar muito mais da nossa essência, do nosso ego, da nossa realidade, dessa realidade que estamos, não a realidade que somos, a realidade que somos é espiritual, mas nós nos identificamos com essa realidade que estamos. E muitas vezes cria-nos embaraços. Porque no mundo, na sociedade, nós utilizávamos muitas vezes artifícios. Muitas vezes nós nos movimentávamos no mundo utilizando esses expedientes que, de certa forma, mascaram e mascaravam a nossa realidade. Portanto, nós começamos a avaliar de forma consciente, evidentemente, que estamos nos aproximando muito mais do que nós estamos nesta existência, para, neste momento, buscarmos, um pouco mais adiante falaremos disso, o que somos. Então, começamos a identificar que a nossa realidade, ela não se modificou ao longo de muito tempo. Nós utilizávamos artifícios para disfarçar o nosso egoísmo, muitas vezes, a nossa vaidade, outras vezes, o nosso orgulho. E nós vamos perceber que esses expedientes engendrados, como muitas vezes o mecanismo de defesa, nos afastaram da nossa realidade. Pois bem, a misericórdia divina nos faz o grande convite nesse instante, a autoavaliação. Avaliamos a sociedade em que nos inseríamos e nos inserimos. E nós, evidentemente, podemos dizer que desejamos, como sociedade, atravessar esse instante que atravessaremos. Sairemos da pandemia, mas desejamos uma sociedade nova. Uma sociedade renovada na sua estrutura moral, em que os indivíduos compreendam que o coletivo, que a fraternidade, está acima dos próprios interesses. E se nós não conseguimos aprender sob a injunção da dor, das incertezas, do medo que a pandemia nos traz, nós, evidentemente, seremos impelidos pela misericórdia divina a outros instantes de reflexão. Porque esse é o instante, este é o momento. Este é o momento de refletirmos, de avaliarmos, de sermos sinceros conosco mesmo. Quero que tudo passe para que um mundo novo, uma sociedade nova, possa surgir ali à frente, ali adiante. E vamos observando esses quadros de violência, esses quadros de autoritarismo, um quadro ainda presente de racismo, de sectarismo, de sexismo. E nós, então, vamos observar, ao longo do tempo da nossa sociedade, como isto foi, de certa forma, esse comportamento foi, de certa forma, banalizado, aceito socialmente. Exatamente por tudo aquilo que refletimos do individualismo, do utilitarismo. E nós vimos hoje como um grande vulcão a explodir, um vulcão social, as entranhas morais ditas por Allan Kardec na obra Gênese, trazendo à tona as nossas entranhas, o nosso racismo, o nosso sexismo, o nosso individualismo, o nosso consumismo, que espalha ainda tanta injustiça social, tanta desigualdade entre aqueles que têm muito e aqueles que nada têm. E nós, então,
conseguimos compreender que é necessário uma mudança. E que, se não conseguirmos mudar a sociedade, nós não permitiremos que este eco, que este reflexo social chegue ao nosso mundo íntimo. Porque nós aproveitaremos esse instante, avaliando esse tempo que já temos transcorrido, nós avaliaremos a nossa condição íntima. E nós, então, começamos a observar que, de fato, utilizávamos máscaras sociais, que eram muito cômodas, porque nós vestíamos e retirávamos quando nos recolhíamos à intimidade do lar. Somos convidados a, nesse instante, a profundos laços afetivos. Se não valorizávamos porque estávamos dentro daquela proposta de Bauman, num relacionamento líquido e fluido, ou de relacionamentos líquidos, de amizades líquidas, éramos amigos somente se aquele ou aquele outro nos trouxesse algum resultado, satisfazesse aos nossos anseios, nós somos convidados agora a avaliarmos, porque nos distanciamos. E nós vamos perceber que aquele tecnicismo que nos afastava, ele deve ser também, de certa forma, desconstruído ou renovado. Não podemos permitir que o tecnicismo, a tecnologia, tome lugar do contato humano. E vemos estudiosos pregando que a tecnologia substituirá o contato humano. E nós, como sociedade, devemos preservar os nossos laços afetivos. E, evidentemente, nessa reflexão dos nossos artifícios, dos nossos expedientes tão bem engendrados, de forma habilidosa e com muita astúcia, muitas vezes, nós vamos, de forma sincera, observar o quanto utilizávamos desse mecanismo. E nós necessitamos observar a nossa realidade. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos buscar, nesse instante, de uma forma saudável, produtiva e efetiva, a autoavaliação? E, evidentemente, através do autoconhecimento. Para sabermos a nossa realidade, o que realmente somos intimamente. Ou seja, uma conexão do ego com o self. Para que o self, o ser espiritual que somos, possa, então, a partir de agora, controlar as nossas manifestações no mundo. Muitos se perdem nas máscaras sociais, dissociam o próprio ego desta persona que criamos. E há, então, profundo desequilíbrio íntimo. E nós, então, vamos aproveitar esse instante para refletirmos a nossa realidade. E como nós vamos fazer isso? E nós trazemos sempre, quando falamos de realidade, de intimidade, de autoconhecimento, de autodescobrimento, de renovação, a necessidade de passarmos, evidentemente, pela questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador, de forma, muito peculiar, muito racional, mas também muito inteligente, questiona os espíritos. Qual o meio prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vamos avaliar, nesse instante que estamos convidados, a parar, a avaliar, para logo adiante seguir a importância desta questão para a nossa existência. Porque o codificador traz de forma muito bem articulada a questão. Qual o meio prático? Praticidade, que deve ser colocado em prática, que pode ser colocado em prática. Mas não somente o meio prático, mas aquele mais eficaz. Ou seja, qual o meio prático mais eficaz? Ou seja, de todos os meios práticos, aquele que nos permita alcançar a eficácia, que tem o homem de se melhorar nesta vida. O codificador sabia da pluralidade das existências, sabia da imortalidade do espírito, mas ele sabia também do nosso anseio pela felicidade, o nosso anseio pela renovação, por experimentarmos esse sentimento de paz de consciência.
Portanto, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida. Mas o codificador também sabia das nossas dificuldades, das dificuldades que experimentamos. E ele pergunta então, finalizando o seu questionamento, e de resistir à atração do mal. Porque, como vimos, nós temos em torno de nós um meio que se movimenta dentro de uma dinâmica peculiar e muito própria, satisfazendo interesses muitas vezes dissociados do nosso interesse. E que muitas vezes nos deixamos conduzir por este comportamento. Na fala de Paulo de Tarso, muito bem anotado em uma de suas epístolas, ele vai refletir: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, a nossa dificuldade em resistir a essa atração, a nossa dificuldade de nos conduzirmos conscientemente na direção correta, pautado por princípios e valores. E nós, então, temos que resistir a essa atração do mal que há na sociedade, mas também do mal que há dentro de nós, dos nossos vícios da alma. E então, de forma muito bem articulada, a resposta também dos espíritos, quando eles trazem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o codificador, então, redarguiu. Reconhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas nisso consiste a nossa dificuldade. Como fazê-lo? Ou seja, o codificador nos traz o roteiro para o autoconhecimento. Dentro dessa proposta em que nós compreendemos o meio prático mais eficaz que nós temos de melhora nesta vida, ao mesmo tempo em que resistimos à atração do mal. E então, quando vem a codificação, Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, aquele que transformou a igreja do seu tempo, no século IV, a Igreja Católica, propondo, então, a religação com o Evangelho de Jesus. E esse Espírito vem auxiliar dentro da codificação e vem nos trazer a grande proposta de renovação, trazendo a sua identidade, trazendo a proposta, então, de conhecermos como esse processo se dá ao tempo em que nós conhecemos a biografia desse Espírito, quando ali, na sua proposta de Agostinho de Hipona, no livro Confissões, que reflete exatamente a resposta que ele traz ao codificador. E ele diz, então, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ou seja, o meio prático, mais eficaz, que demonstrou que ele alcançou êxito. Ao final de cada dia, passava em revista os meus atos. Verificava se houvera faltado algum dever, alguma obrigação moral, se houvera praticado mal a alguém, se houvera deixado de fazer o bem. E ele, então, traz o seu roteiro. Ele diz, então, assim pude verificar em mim o que era necessário mudar, o que era necessário renovar, o que era necessário para alcançar a proposta trazida na pergunta do codificador, a evolução, o progresso, a melhora. E diz, então, na continuidade dessa longa resposta, o Espírito Agostinho, que quando nós demonstramos essa vontade, ele diz, Deus o auxiliará. E ele diz, então, que essa é a chave do progresso individual. E ele vai dizer o que custa fazermos ou dedicarmos poucos instantes por dia a esta proposta, sendo que alcançaremos o resultado, ou colheremos o resultado logo ali à frente. Portanto, o autoconhecimento, ao final de cada dia avaliarmos o nosso mundo íntimo, avaliarmos as nossas ações para vermos se não nos movimentamos no mundo de forma tão perturbadora, de forma tão desequilibrada, ou se estamos caminhando no mundo de forma tão invigilante, de forma tão desatenta, criando dentro de si esses vícios que a própria alma já carrega, dando então ou potencializando
esta manifestação das nossas imperfeições morais. E nós, então, começamos a trabalhar os nossos valores, as nossas virtudes. Nós vamos nesse momento em que fazemos o nosso autodescobrimento. Nós deixamos de lado os artifícios, deixamos de lado as máscaras e nós mergulhamos dentro de nós mesmos. Essa grande viagem a um mundo muitas vezes tão desconhecido. E nós começamos a perceber peças que precisam se movimentar, valores e virtudes que precisam ser melhor trabalhadas. E nós percebemos também vícios, imperfeições morais, que por muito tempo estavam escamoteadas, escondidas, porque utilizávamos artifícios, utilizávamos expedientes que, de certa forma, maquiavam de nós mesmos, muitas vezes, essas nossas imperfeições. E nada melhor do que avaliarmos nesse instante como estamos, para que possamos, então, nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, operarmos a grande proposta do Espiritismo, a transformação moral. Ou seja, quando nós trazemos esse movimento da alma, esse movimento íntimo, que Agostinho disse que quando Deus percebe esse nosso propósito, ele nos envia o auxílio, nosso amigo espiritual, os benfeitores amigos que nos auxiliam, porque percebem em nós a realidade, a vontade de mudança. Percebem em nós que nós deixamos de lado os artifícios. Diz Joana de Ângeles, na obra Mestre de Amor, primeira obra psicografada através de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Em Honra ao Ideal, quando no meio do capítulo ela diz que, por mais que se dê um colar de pérolas a um cachorro, ele continua sendo um cachorro. Por mais que a travessa em que se alimente um cavalo seja banhada ou seja uma joia, continua sendo ali um cavalo que se alimenta. Ou seja, por mais que tentemos utilizar de artifícios, nós temos uma realidade íntima que nós mesmos, muitas vezes, desconhecemos. Que possamos aproveitar este momento para a autoavaliação, para verificarmos como nos movimentávamos neste mundo, como desejamos nos movimentar a partir desse instante, para que o mundo de amanhã caminhe de uma forma mais equilibrada. Que seja o mundo, aproveitando a leitura inicial, que nos apresente a proposta da verdadeira fraternidade. Que possamos nos conduzir no mundo manifestando o Evangelho de Jesus, na condição de cristãos que somos e que fomos convidados por Jesus, para que nesse instante pudéssemos dar o testemunho de fé, o testemunho de esperança e o testemunho da caridade. É este o convite que Jesus nos faz, para que possamos nos movimentar no mundo, para que tudo que expresse o nosso mundo íntimo represente o Evangelho de Jesus. Quando nós fazemos uma postagem no Facebook, a ferramenta da tecnologia, aqueles que leiam ali percebam a manifestação de um verdadeiro cristão. Que não sejam ali expressões chulas, como temos visto de forma tão chocante, de xingamentos dessa e daquela natureza, que podemos dizer que manifestam um pouco da realidade daquele que posta. Infelizmente, o mundo em que se movimenta, o mundo ainda da intriga, o mundo ainda é tão mesquinho de valores, que possamos observar o que estamos fazendo, para percebermos os reflexos que nós projetamos na sociedade, porque a sociedade que queremos é um reflexo das nossas ações. Se nós estamos refletindo para a sociedade paz e amor, fé e caridade, por mais que nós não mudemos a sociedade de forma geral, nós mudaremos o mundo em que nós criamos para nós mesmos.
o mundo que nos movimentamos. Passamos a avaliar a nossa manifestação no mundo, para que percebamos se reflete a nossa realidade, ou se reflete meramente expedientes transitórios, que a morte apagará e que dia virá em que a luz da verdade brilhará e demonstrará a nossa realidade íntima. Tenhamos todo o empenho nesse instante, para que neste autodescobrimento possamos mudar a nossa realidade. Porque não mudaremos a sociedade aos gritos, na violência, aos xingamentos. Nem mudaremos a sociedade por uma política desconectada do anseio da fraternidade. Mudaremos o mundo a partir das nossas ações, a partir dos nossos exemplos. E quando Joana de Ângeles vem nos falar de que artifícios não modificam realidades, o capítulo se chama Em Honra ao Ideal, na obra Mestre de Amor. E ela traz, então, alguns trechos para finalizarmos. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Deste modo, penetrarás no mundo a que realmente aspiras. Um mundo novo, um mundo melhor. Exulta entusiasmado e não te detenhas. Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Sai a campo, respeita o tempo, usando com propriedade. Valoriza as pequenas coisas positivas. Desenvolve as qualidades de serviço pessoal. E não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. E ela, então, finaliza. Ao final do texto, que não trazemos na integralidade. Em razão disso, liga-te ao bem legítimo, mesmo que vertas lágrimas de sangue. Nosso compromisso é com amor, é com o bem. E ela continua. Difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama o dever, desculpa a ignorância, ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro. Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços e prossegue sempre. Que possamos, meus amigos, a quem muito estimamos por estarem conosco, nos acompanhando, que possamos utilizar o tempo para que possamos fazer o bem da melhor forma, que possamos esprair das nossas ações no mundo real, no mundo tecnológico, que possamos esprair amor, que possamos trazer a fraternidade, sermos fraternos na proposta de sermos irmãos, de sermos verdadeiros amigos, que possamos abandonar os velhos artifícios, porque eles, de fato, não modificam a nossa realidade. O que modifica a nossa realidade é essa transformação moral, é a nossa manifestação no mundo, é o nosso testemunho de fé. E nesse instante em que avaliamos o que passamos, o que estamos passando, o que somos e projetamos para o futuro do mundo que surgirá logo à frente, um mundo melhor, nós possamos, de fato, sermos pessoas melhores. Muito obrigado aos amigos, que Jesus nos abençoe nesse ideal que nos une, que é o ideal do amor, que é o ideal do Evangelho, o Evangelho vivenciado a cada novo dia por nós mesmos. Muito obrigado pela companhia, que possamos nós termos um final de noite, um tempo para as nossas reflexões íntimas, produtivas e muito profícuas. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Deus te ilumine uma vez mais, para que tenha sempre a ciência no coração, na mente
transformando essa ciência em bondade, aquela que Jesus tanto demonstrou a cada um de nós. Uma boa noite para você. Obrigado, Senhor. Nós vamos fazer o encerramento dessa noite, convidando a todos para manterem-se tranquilos e buscarem a Jesus nesse momento. Senhor Jesus, mestre e amigo de todos nós, te buscamos nesse momento para te ouvir dentro de nós mesmos e dentro dessa oportunidade de nos conhecermos. E rogamos, Senhor, o auxílio necessário. Te pedimos, mestre amigo, que vá de encontro àqueles nossos irmãos aflitos e doentes, aqueles que nos acompanham essa noite, possam te receber no recanto do lar e possam compartilhar, dividir, que possam ensinar tudo aquilo que nos mostrasse, Senhor. O nosso agradecimento também aos benfeitores amigos que fazem presença em nossa existência, nos intuindo ao bem, nos intuindo para que possamos, de alguma forma, resolvermos aquelas ações que muitas vezes achamos que podem dificultar a nossa existência. Mas Jesus sabe de nós. E tudo aquilo que precisamos passar, acabamos passando. Mas enfrentaremos com muito mais facilidade, com mais compreensão, quando esses amigos estão ao nosso lado. Não esqueçam, caros amigos que nos acompanham, de pensar no seu vizinho, trazendo ao pensamento nesse momento, para que ele sinta as mesmas energias que nós sentimos nesse momento. Essa alegria de estarmos reunidos através dessa oportunidade que Deus nos concedeu, a tecnologia, os meios que nos trazem aproximação nesse momento. E amanhã, Senhor, quando o dia raiar novamente, e rogamos que possas continuar ao nosso lado, nos envolvendo, nos abençoando. Sua paz, mestre amigo, esteja sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos auxiliando. Assim seja. Fazemos um convite a todos para a próxima quarta-feira, dia 12, acompanhar a live de aniversário comemorativa ao aniversário do Centro Espírita Allan Kardec. Teremos alguns convidados, algumas apresentações, e contamos com todos para estarmos reunidos nesse momento. E também, no decorrer da semana, como amanhã,
às 15h30. Quinta-feira, às 20 horas, a exposição doutrinária que segue essa semana. Boa noite a todos e até mais.